Fala, rapaziadinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje o podcast está um pouco mais intelectual. Estamos lá na área da neurociência. Isso aí. Eu vou deixar ela se apresentar, que ela é brabíssima. Aline, faz uma das casas, por gentileza. Boa noite, Lucas. Boa noite. Eu sou a Aline, eu sou neuropsicopedagoga clínica, também psicopedagoga clínica. Mas a minha primeira formação é pedagogia, né? Eu estou na educação há 27 anos, já trabalhei 18 anos com educação especial, né, dentro da APAE, trabalhei nas escolas, ainda trabalho na escola na rede municipal, sou professora também da rede municipal de Alegre, né, muitas pessoas me conhecem, já dei aula para muita gente nesses 27 anos, e agora estou aí na área, atuando realmente na área da psicopedagogia clínica, que eu fui formada no ano 2000, que eu me formei em psicopedagogia clínica e vim me especializando no decorrer destes anos. E agora, mais profundamente, eu quis aprofundar mais um pouquinho com base na neurociência, eu fiz neuropsicopedagogia clínica. Você viu, né, rapaziada? Que a conversa hoje é uma conversa um pouco mais séria, né? Como sempre, que eu sou um rapaz sério. Isso aí. E você que não se inscreveu ainda, não sei porquê, se inscreva aí, irmão. Apoiar, não é tapinha nas costas não. Apoiar de verdade e fortalecer o amigo. Deixa um like nesse vídeo. Se inscreva no canal do YouTube, Empreendedor Brabo. E consuma o conteúdo. Pra quê? Para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo de relevância. Para distribuir para mais pessoas, beleza? Mas Aline, você falou que tem 27 anos de carreira, de profissão. Sim. Pra mim, você é 27 anos de idade. Oi, obrigada. Aí a gente não vai se aprofundar nesse assunto. Eu gostei do 27. Mas deixa eu falar pra você, o que te fez escolher uma graduação de pedagogia, ser pedagoga? Olha, eu vou te falar a verdade. A gente estava batendo um papo aqui antes, a gente disse que a gente não faz o que a gente gosta, nem o que a gente quer às vezes. Às vezes a gente faz o que precisa, o que é necessário. E a pedagogia caiu na minha vida foi mais ou menos assim. Na verdade, eu queria outra área de graduação, mas, né, a vida da gente, condições financeiras e tudo mais, me levou a fazer pedagogia. E dentro da pedagogia, inicialmente eu comecei a fazer meio desanimada, meio desinteressada. Mas já pro final da pedagogia, no estágio, cara, estágio é uma coisa muito importante na graduação. E quando eu fui fazer estágio na APAE. E eu fiz estágio na APAE, primeiramente, o primeiro contato, eu fiquei assustada porque eu não conhecia aquela realidade, né, das pessoas que conviviam e que precisavam daquela instituição. E depois, em um outro momento, quando eu terminei a graduação, eu tive novamente um contato com a educação especial, novamente voltando mesmo a atuar na área de pedagogia como professora, né, naquele centro assim de Anjos, que é um lugar assim que eu aprendi a ser gente, eu aprendi a ser um ser humano melhor, com certeza, depois que eu passei por aquela instituição. Eu tô te perguntando por que você se interessou por pedagogia, porque no Brasil ser professor é uma profissão muito honrosa, que meu sonho também era ser professor, porém financeiramente não é valorizado como deveria. Hoje um vereador que vai na Câmara uma vez por semana, não elabora projeto, não fiscaliza as obras públicas, ganha mais que um professor. E um professor tem que estar aí na sala de aula com 30, 40 alunos, se dedicar ao máximo, passar o seu conhecimento de forma diferente, né? Porque eu tenho uma forma de aprendizado, você tem uma forma de aprendizado, vocês têm uma forma de aprendizado. E conseguir passar esse conteúdo, entendeu? Isso tudo é muito complexo, né? A gente colocar... Eu acho que quando a gente olha a profissão de professor hoje, na sociedade que a gente se encontra hoje, a gente se depara com muitos desafios, né? E o principal hoje, a característica do professor hoje, do educador hoje, né, em qualquer modalidade de ensino, ele precisa acreditar realmente na educação. Eu acho que nenhum profissional que ele começa a trabalhar pensando realmente naquilo que ele vai ganhar. Ele tem que trabalhar pensando que eu vou desempenhar um bom trabalho, um bom papel,
qual é o meu papel dentro da escola? Porque todo educador ele tem um papel social hoje dentro da escola. Não só hoje, né? Sempre tem um papel de educador, de transformador. Né? Eu preciso transformar a vida de alguém. Eu preciso deixar essa insígnia, né, num sujeito, para o meu aluno, aquele que eu estou aprendendo no dia a dia. Porque isso vai fazer com que ele saia da escola e ele também vá para a comunidade onde ele estiver, para onde ele for estudar, ele se transformar e transformar também o ambiente onde ele está. Então, hoje, a gente olha assim, Lucas, né, de forma política, de uma forma econômica, a gente olha que realmente a educação ela poderia ser melhor valorizada, se olhada por esse aspecto, porque o professor é uma profissão. O professor ele nunca deixa de estudar. O professor todos os dias ele está estudando. Todo dia muda tudo no mundo. Então o professor ele está atualizado hoje, principalmente nas tecnologias, principalmente na política, né? Então, além dos conteúdos, né, didáticos, das disciplinas escolares, ele precisa também ter essa visão. Mas eu acredito na educação. Então, eu acredito que vai chegar a nossa hora da nossa valorização. E nós, professores, é que temos que começar a valorizar o nosso trabalho, nos valorizarmos. Porque só assim, porque a gente não pode esperar a valorização do outro, né, Lucas? É a gente que se autovaloriza. Com certeza. Porque senão a gente não consegue. Te fiz a pergunta por quê? Você conhece o país que tem o melhor ensino do mundo hoje? Depende, diante de que você está falando assim? Eleito a melhor método de ensino do mundo, é a Finlândia. Sabe por quê? Eu já ouvi falar, Lucas. Lá não existe escola pública e escola particular. Desde o ensino fundamental até a faculdade. Lá o filho de um gari estuda com o filho do presidente. E lá não existe prova. Entendo. Prova não prova nada. Prova que você decorou uma fórmula ou aquele conteúdo e aplicou. Às vezes são muito bom em decorar, mas às vezes você é muito bom em falar, entendeu? Sim, ou você é bom em interpretar. né, Lucas? Então, eles criaram um processo educacional totalmente diferente do nosso processo atual hoje. Sim. E lá, você vai assustar agora, um professor ganha mais que um vereador que não faz nada. Um professor ganha mais que o prefeito da cidade que também não está fazendo nada. Lá, o professor tem que ter o mínimo que de requisito dele é um mestrado. Sim. A profissão que todo mundo quer ser lá é o professor. É o professor. Acredita nisso? No Japão também, você sabe disso, que os professores lá, a autoridade de um professor na cidade é equiparada do imperador. Você sabe disso? Não. No Japão também é dessa forma. O professor ele é muito respeitado. Né? Se a gente perguntar para os nossos pais, Lucas, avós, eles vão falar como eles tinham respeito pelos professores. Sim. Como os professores eram tidos na sociedade, né? E hoje, não que a gente, nós fomos assim, meio que deixados de lado, ou faltou o respeito, né? Mas é mesmo desvalorização da profissão e da classe, né? É mais, eu penso por isso, porque hoje você perguntar para alguém, você quer ser professor? O que você escuta? Só se for o professor do TikTok, das dancinhas. Só se for. Tá bom, é isso daí. Né? Então, acho que até mesmo para os nossos alunos na sala de aula, às vezes, se você perguntar qual profissão que vocês querem ter, eles falam inúmeros, além de professor de TikTok, é lógico, né? Eles vão falar que eles querem ser digital influencer, eles querem ser profissões assim, que eles visam lucro, que visam dinheiro. Sim. Né? E o professor, hoje, ele não pode ter essa visão. Olha, e a neurociência, estuda o quê? Olha, a neurociência na educação, né? Ela vem estudar, ela vem trazer, na verdade, métodos, técnicas, o dinamismo, assim, dentro realmente do cérebro. Neurociência. Então, é a ciência que estuda os cérebros. Então, quais são as habilidades que as determinadas partes do cérebro têm que vão estar influenciando, que eu preciso saber e estimular para que essa criança aprenda. Porque muitas crianças hoje, Lucas, muitas pessoas, eles têm dificuldade, às vezes, em algumas habilidades, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Identificar onde é essa dificuldade,
desta habilidade e estimular. E assim a gente amenizar ou proporcionar realmente essa aprendizagem que a criança tem tanta dificuldade e não consegue. Né? Então a neurociência hoje para a educação, ela veio trazer tecnologia. Muito né? legal. Temos a tecnologia, ela veio trazer toda essa mobilidade, uma outra visão, né, dentro da educação. Mais uma ferramenta de trabalho, né, para quem trabalha na área da educação e em inúmeras outras áreas, né, porque não é somente dentro da educação, mas sim em outras áreas também. A neurociência também está aí. Quando a gente olha pessoas com deficiências fazendo esses robôs, que eles conseguem fazer mecanicamente, né, mexer o braço, com o piscar dos olhos, né, ou um pensamento. Aí a tecnologia vai, né, Lucas? Você sabe melhor do que eu. E neuropsicopedagogia. Fala comigo. É um nome até difícil de falar. Hoje eu fiquei lendo esse nome várias vezes, não consegui falar esse nome. A gente engasga, né? Sim. É verdade, no início é complicado mesmo falar. A neuropsicopedagogia é assim. A psicopedagogia clínica, ela vem te habilitar a trabalhar com as dificuldades que a criança apresenta. Ela pensa no sujeito enquanto, por exemplo, tem 4 aspectos do ser humano, né? Que são os aspectos sociais, que é a relação dele com o outro, emocionais, que como que você lida, como que é o seu humor, né? Ou você é muito triste, como que isso é, o seu emocional, como também os aspectos psicomotores, que é a questão de como é o seu andar, a sua postura, o seu equilíbrio, a sua coordenação motora grossa e fina, né? E também tem a parte cognitiva, que é a parte da aprendizagem. Então, a psicopedagogia clínica, ela observa o sujeito nesses aspectos para poder trabalhar com eles. E a neuropsicopedagogia clínica, o que ela faz? Ela complementa a psicopedagogia nisso, porque ela faz o que? Ela permite avaliar com o olhar da neurociência, dessa plasticidade cerebral toda, né, das partes do cérebro que são responsáveis pela audição, pela cognição, pela audição, pela memorização, né, que a criança às vezes fica ali, que tem essa dificuldade e que precisa ser estimulada essa parte. A neuropsicopedagogia, ela permite você fazer essas avaliações e você então identificar qual é a causa realmente que dificulta essa criança aprender. E além disso, ela permite também com essa avaliação, porque o mais importante de toda avaliação não é você identificar o que realmente a pessoa é e dar nome, como dar um laudo, né? Para mim, que eu sou neuropsicopedagoga clínica, saber identificar onde é esse problema, como diz o outro, é eu ajudar a pessoa a não ter mais esse problema, ou amenizar esse problema. Mas às vezes para a pessoa que me procura, Lucas, ela me procura porque ela quer saber o que o filho tem, ou ela quer saber o que ela tem, por que ela é dessa forma, por que ela é assim. Então, ela pede essa avaliação porque ela precisa o quê? Ir até um neurologista com essa avaliação, né? E com essa avaliação, ele ficar mais tranquilo daquilo que realmente tem, né? E assim, eu, enquanto neuropsicopedagoga, auxiliar naquilo que ele precisa, auxiliar a escola, o professor desse aluno, orientar os pais, como que os pais então vão ter que lidar com essa criança a partir do momento que é identificado onde é esse problema, qual é a causa deste problema, né? Então a neuropsicopedagogia, ela vem assim, agregar mais conhecimento à psicopedagogia. Então, com isso, só tem a ganhar realmente a criança que está ali naquele momento para poder... E serve para adultos também, né? Porque às vezes não só para criança. Então, porque às vezes ele tem um tipo de comportamento que ele não sabe o que leva a isso. Sim. Às vezes, como eu tinha falado mais cedo, né? Vários pequenos hábitos que formou aquele comportamento. Sim. Em várias sessões de consulta, você como profissional com certeza consegue entender isso, aonde está o erro, até quer fazer a rotina do cliente, né? Sim, isso daí. E às vezes é assim também, Lucas. O mais importante hoje, porque hoje você está numa terapia de psicopedagogia clínica e neuropsicopedagogia clínica? Ah, é bobeira, vou deixar para lá, quando crescer meu filho resolve. Não.
pequenos problemas, pequenos transtornos neurobiológicos, que são de fundos realmente, né, neurais, esses problemas, eles podem desencadear determinados comportamentos ao longo do tempo que pode ser muito tarde para a família intervir. E às vezes a gente não compreende bem por que meu filho está assim, adolescente, meu filho era tão assim, agora mudou de comportamento, ou tá um adulto que às vezes é irresponsável, né? Ou então que não quer, desenvolve algum tipo de vício por pequenos comportamentos ou pequenos transtornos neurobiológicos que não foram tratados ali na infância, não foram dada a devida importância que deveria ser dado, né? Então, o mais importante de você começar a tratar isso na infância, o que é? É você fazer com que essa criança se autoconheça. Porque quando ela se autoconhece, ela vai aprendendo na sessão como ela aprende, o que a distrai, o que ela tem dificuldade, qual é a melhor forma dela aprender aquilo, porque às vezes da forma convencional que é ensinada na escola, a criança não entende, a criança não sabe, mas de uma forma ou uma dinâmica diferente, dentro do consultório, utilizando estimulação cognitiva, a criança percebe aquilo que, como ela aprende mais fácil, e assim quando ela se transforma no adulto, ela consegue se virar sozinha. E então uma frase que eu gosto muito de escutar e de falar também. Palavra convence, mas exemplo arrasta. Tem muitas pessoas que têm vários transtornos, por exemplo, um cara que bate em mulher. Às vezes ele viu o pai dele a vida inteira fazendo isso com a mãe dele. Ele acha uma atitude normal. Ele foi absorvendo aquele tipo de cena, ele foi absorvendo ao longo do tempo e pratica isso dentro de casa. Né? Isso. O ser humano, ele é ambiente, é onde ele convive. Eu não estou falando que ele está certo, mas é algo que deve ser tratado. É algo que porque deve ser. Se torna uma doença. Porque é um pequeno exemplo, mas tudo que a pessoa vê desde o início do século dentro de casa acontecendo, por isso que o ideal é sempre dar bons exemplos fora e dentro de casa principalmente. Por que adianta você pregar lá na igreja e chegar aqui e você tratar mal o seu filho, não dê atenção para ele, falar mal ao próximo? Mas a mal da rua é fácil e a mal dentro de casa, seja todos os dias, e conhece os problemas dele, é mais complicado, né? Às vezes os pais têm essa mania de falar assim, meu filho não bebe, não pode beber, mas ele bebe. Meu filho não pode fumar, mas ele fuma. Meu filho, olha, não pode falar mentira, mas na primeira oportunidade tá no telefone falando mentira. Aí a criança até olha pra mãe assim, ô mãe, meu pai tá ali sim, ó, você tá falando que o papai não tá ali, né? Então aí depois quando vê a criança fazendo também aquele comportamento, e aí, como corrigir? Né? É lógico, né, Lucas, que somos adultos, temos a nossa independência. Eu acho que vale tudo. A gente, às vezes, nós temos erros, né, que nós às vezes não podemos deixar passar para o outro, e é conversando que se entende. Sim. Às vezes, a minha dificuldade de parar com um vício é nada mais do que, às vezes, um transtorno que eu tenho comportamental, que eu não ligo para ele, eu finjo que ele não existe, porque é muito mais fácil eu entrar, isso é normal, todo mundo faz, né? Então, a gente precisa ter muita atenção e cuidado com isso. E causas simples, sabe, Lucas, como simples em parte, simples porque hoje é mais fácil de detectar, é mais fácil de ter um laudo, a gente já consegue identificar melhor. Por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Parece ser uma coisa simples, mas se vocês pegarem em casa e abrem na internet o que pode causar um transtorno de déficit de atenção e hereditariedade, se ele não for bem orientado ou tratado, né, na idade certa, como deve ser, o que ele pode causar, né? Tem estatísticas aí, inúmeras estatísticas. Igual, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em aprender tudo na minha vida. Eu tenho déficit de atenção. Igual, por exemplo, igual você pode ver, eu gosto de lutar, gosto de violão.
Mas para me aprender, eu preciso repetir inúmeras vezes. Isso. É o modo que você descobriu para você aprender. Mas você observou também que não é só a parte cognitiva de aprendizagem que você desenvolveu? Você percebeu as suas outras habilidades que você acabou de falar para mim? Isso que é importante também, porque essas outras habilidades que você desenvolveu é o seu reforço positivo. Sim. É isso que eu falo, que a gente precisa descobrir na criança. Porque quando a gente descobre esse reforço positivo, o que ela faz bem, a habilidade que ela tem, que ela consegue desenvolver bem, essa habilidade vai ser o ponto de partida para quê? Olha, vamos lá, vamos estudar, isso tá difícil. Mas você olha aqui, olha como você faz isso bem, vamos lá, bora, vamos fazer, vamos lá. A criança se sente importante, ela se sente valorizada, né? Inclusive, eu acabei de ler esse livro aqui semana passada. É um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Ele fala o seguinte: você quer corrigir alguém? Beleza. Mas você não chega para a pessoa e fala assim, pô, você está bebendo água na caneca errada. Ó, Aline, por que você está usando essa caneca tão feia? Olha essa caneca bonita aqui, Aline. Essa caneca combina com você. Você vai fazer igual dentista. Você vai aplicar anestesia primeiro, depois vai aplicar a agulha. Sim. Entendeu? A forma de se expressar que tem que ser mudada. E você chegou a um ponto legal, igual sobre imperatividade. Muitos psicólogos preferem tratar com medicação. Eu acho isso um absurdo. Porque muitas das vezes a imperatividade desse moleque, eu já vi muitas pessoas assim, é energia acumulada. Sim. Se você botar esse moleque numa atividade física, fazer ele gastar essa energia, ele vai se concentrar na escola. Igual nos Estados Unidos. Eu vi isso num método de ensino, que eles fizeram uma cadeira com tipo um negócio de bicicleta. Ele ia pedalando e ia estudando. Aí, tipo assim, ele gastava energia física e conseguia concentração. Foi um estudo que fizeram. Estudo, né? Então, eles provaram que a imperatividade, existe várias formas de tratamento. Sim, Não sim. só com remédio tarja preta vai resolver. Verdade, Lucas. Mas hoje, você sabe qual é o maior perigo que eu vejo assim em relação a isso? É que a maioria dos pais hoje preferem medicar do que tratar, que eu falo assim, gastarem um pouco do seu tempo, se dedicar à criança para que ela não precise tomar um medicamento. Por exemplo, vamos alterar a rotina? Vamos agora de manhã, olha, você vai fazer isso. Agora você vai fazer isso. Tá alimentando a criança a observar que ela precisa preencher o seu tempo com uma rotina consistente e que essa rotina consistente é que vai fazer com que ela perca essa ansiedade, essa impulsividade. Ela consegue ter um melhor controle, né, de inibir aquilo que ela pode e que não pode fazer. Então, isso tudo ajuda, Lucas, mas em alguns determinados casos, realmente, às vezes, a medicação ela se faz necessária, né? Então, é realmente um caso onde ele é feito como? Não é de um dia para outro, né? Não é um pai e uma mãe chegar no consultório, olha, meu filho tá assim, que toma remédio para você aqui que vai melhorar. Não, não é assim. Inclusive, o medicamento hoje, quando o neuro passa, né, um psiquiatra, a criança ela toma esse medicamento e às vezes ela não se adapta, precisa trocar várias vezes o medicamento. Aí às vezes a criança realmente precisa do medicamento, aí a mãe dá esse menino ficou esquisito, esse remédio eu não vou dar não, né? Aí para com o medicamento. Ou às vezes aquela que vê que o medicamento não tá bem para a criança, mas quer que o menino toma, para ele ficar quieto, né? Acaba até dobrando a dose. N casos acontecem, né? Por aí afora com essa questão de medicamento. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem avaliada, né? E observada, porque o medicamento hoje, para ele ser dado, tem toda uma situação de investigação, de observação, um relatório bem feito, porque eu não posso analisar uma criança e falar do comportamento dela, por exemplo, dentro da casa dela somente. Eu preciso avaliar ela lá na escola, lá no meu consultório, num outro ambiente que ela vá, que ela faça uma aula, às vezes, de jiu-jitsu, ou de karatê, ou na aula de dança, ou na aula de natação, como que ela é aqui, né? Porque eu preciso estar avaliando ela em mais ambientes, e não apenas num ambiente só, né? Porque aí a gente pode estar camuflando aí essa situação toda. Olha, e
neuropsicopedagogia. O que você me fala sobre o autismo, crianças com autismo? O autismo, hoje a gente está conseguindo, a gente vê que está conseguindo diagnósticos mais precoces, mas mesmo assim ainda muitos diagnósticos eles não vêm completo, né? Porque geralmente eles vêm citando o TEA, né? Que é o CID hoje F84, e esse CID alterou, agora é CID-11, e ele alterou todo, como é que fala, as numerações e a questão mesmo de nomenclatura, porque a partir de cada sintoma que você vai tendo, ele vai agregando problemas da fala e também dificuldade intelectual, né? Então vai tendo essas características de acordo. Então são vários números lá, as nomenclaturas para poder diagnosticar. E isso agora alterou e mudou, né? Do DSM-5 ou 6, não me falha a memória agora. Né? E então, isso está acontecendo hoje. Muitas crianças hoje nós temos no nosso município, crianças com TEA, e requer, Lucas, que a educação, de uma forma geral, mude o posicionamento e o olhar para as escolas, no sentido de como está recebendo essas crianças na escola, como estar adequando o conteúdo para a criança. Está observando o que eu disse? Adequar a escola para a criança. Sim. Adequar o aprendizado e o conteúdo para a criança, e não ao contrário. Sim. Né? Porque aí nós não teríamos fazendo uma inclusão. Né? Nós estaríamos apenas colocando a criança na escola e não atendendo às necessidades específicas que ela precisa, não só hoje do TEA, né? O autismo, como você disse aí, mas também das inúmeras outras crianças com outras deficiências que nós temos nas nossas escolas hoje. Mas é um desafio muito grande, porque nós estamos vindo de uma educação de um padrão, né? Então alterar, mudar esse padrão de homogeneidade, né? Dessa igualdade de mesas, uma atrás da outra, carteiras, conteúdo, atividade, copiar. A gente precisa mudar isso, né? Porque a gente precisa, mas isso, Lucas, depende não só hoje do professor, né? Hoje precisa realmente de toda a sociedade num conjunto, precisa mudar este olhar. Este olhar, ele precisa ser do vizinho, do moço da padaria, do supermercado, do transporte, entendeu? Das lojas, dos comerciantes e principalmente das escolas. Às vezes as pessoas falam assim, mas tudo é na escola. Mas não é que é tudo na escola. A escola, ela é um potencial, um agente transformador de total força. E ela é uma comunidade social, ela é um grupo social. E tudo realmente está ali, porque é dali que vai sair quem? O médico, o enfermeiro, o professor, né? Vai sair o videomaker, vai sair o youtuber, vai sair o dono da padaria, vai sair as pessoas que hoje estão na nossa sociedade. Então, se nós não transformarmos a mente e a mentalidade dessas pessoas, que hoje eu, Aline, não posso ser mais aquela professora de ontem. Eu digo ontem porque, como a tecnologia está tudo acelerado, a gente não pode ser mais o que a gente foi ontem. A gente precisa ter um olhar hoje, primeiramente, de empatia dentro das escolas. A gente precisa ter um olhar de respeito à diversidade. A gente precisa ter um olhar de equidade no que nos diferencia. Né? Precisamos ser iguais, mas naquilo que nos diferencia é preciso ter respeito, né? Então, desta forma, eu acredito que a gente vai conseguir, com o tempo, a gente vai conseguir sim ter a educação para todos e de qualidade como a gente deseja, mas é preciso, primeiro, a mudança interior de cada pessoa. Eu acredito muito nisso, Lucas. E eu não falo isso da boca para fora. Eu falo porque eu, enquanto professora, quando eu comecei a trabalhar com a educação especial, ter alunos com educação especial inclusiva na minha sala de aula, que eu fui alfabetizadora durante muitos anos, eu fiz. E deu certo na minha sala. Eu consegui.
Eu posso não ter feito perfeito, Lucas, mas eu fiz o melhor que eu podia fazer naquele momento. E com este melhor que eu fiz, eu consegui com que os pais ficassem gratos a mim. Hoje, graças a Deus, eu sou amigo de muitos pais. Hoje eu ainda acompanho muitas crianças que passaram por mim, que estão aí, hoje já são adultos, mas que eu vejo como é que está essa criança. E eu sinto o carinho desse pai por mim. Porque primeiramente eu tive o respeito, eu tive vontade de querer fazer e de dar certo, né? E eu tive empatia. E eu quis fazer diferente. Então, é o que você falou agora, você foi um professor que realmente teve a necessidade de fazer a diferença na sua região. Sim. Inclusive, eu te falei mais cedo, eu tive um professor também que era assim, que é o Dilmário. Vou até mandar um abraço para você, Dilmário. Você foi o cara que mudou a minha vida, isso mesmo. Você foi o único professor que falou assim, ó, aqui quem manda sou eu. Ou vocês estudam, ou vocês vão repetir de ano. Vocês querem para sua vida? E você fez muitos jovens sair do período da tarde para a noite por medo. Mas medo de aprender. Muito obrigado por isso. Se não fosse o seu conselho hoje, eu não estaria na situação que eu estou. Não estou falando que eu estou rico nem milionário. Mas espiritualmente, intelectual, pode saber que eu evolui muito a partir das suas aulas. Muito obrigado, Dilmário. Não é? Quantos professores nos fizeram isso, né, Dilmário? Ó, Dilmário, Lucas. Falou Dilmário, falei Dilmário, Lucas. Quantos professores passaram, né, que eu passei por eles, na verdade, e que me deixaram isso, essa vontade de querer fazer. Eu via nos olhares deles de vamos dar certo. Quando eu chegava perto deles, aquele carinho em me ensinar, né? Nunca de me deixar ali ficar com vergonha ou ficar inibida, né? Muitos professores. Eu também deixo aqui meu abraço a todos os professores que, graças a Deus, eu passei por eles e que eu tenho muito orgulho disso hoje, de ser professora, né? De trabalhar na educação, porque muito do que eu aprendi foi com vocês também. São tantos que eu não vou falar o nome. Isso aí. E além de professora, você também é empreendedora, né? É isso daí. O que te fez? Você não, tudo bem, eu sou concursada, mas eu preciso de algo a mais que me complete. Não pelo dinheiro, mas pelo meu instinto, pela minha paixão. Isso, Lucas, foi pela paixão realmente. Como foi você iniciar assim empreendimento? Pois é. Inclusive dentro da Cidade Alegre ainda, né? Dentro da Cidade Alegre, foi isso daí. Como você mesmo ouviu falar de tudo que eu já estudei, que eu fiz, minhas vivências, né? Então, durante a pandemia, eu resolvi que eu queria estudar mais. Estava em casa, trabalhando online, já estou online, vamos embora. Comecei a pesquisar, ver aqui e ali, queria aprofundar mais na minha área. E depois de aprofundar mais na minha área, eu falei assim, eu acho que a hora é essa, eu acho que eu vou investir, era um sonho antigo que eu já tinha uma vez me esqueci o ano agora, que eu abri o consultório uma vez, abri na minha casa, mas devido realmente assim, não ter estudado e ter uma base de um estudo assim de empreender, eu desisti na época, né? E agora quando eu me deparei que eu queria abrir de novo o consultório, que me veio aquela gana, eu falei assim, olha, e me veio isso assim muito na internet sobre empreendedorismo, e as pessoas falando que tinham que estudar, assim, mas como assim estudar para abrir alguma coisa, um consultório? Como assim estudar? Né? Então eu comecei a assistir alguns vídeos, eu falei assim, realmente eu tenho que estudar. Né? Fui estudar um pouco sobre economia, gestão econômica, fui estudar como divulgar, fui estudar como recepcionar e atender e acolher as pessoas. Eu tinha muito conhecimento, mas como ofertar esse trabalho? Como que eu iria ajudar as pessoas? Eu tive que estudar, né? Então eu estudei sim sobre empreendedorismo e tive umas aulas, comprei umas aulas online, estudei, peguei caderno mesmo, escrevi e fui então desenhando o projeto de abrir o consultório, né? Fazendo passo a passo, fazendo o dever de casa realmente, do passo a passo de tudo aquilo que eu precisava, de como eu deveria agir, de como eu deveria desempenhar cada parte de cada função, como eu deveria me organizar. Então, assim, não aprendi tudo ainda, Lucas.
aprendi o básico para eu abrir, para eu começar. E hoje eu vejo, quando fico insegura em algumas coisas, eu volto lá, estudo de novo. Então, assim, empreender não é simplesmente a gente abrir uma porta e falar, tô vendendo, né? É preciso saber vender. É preciso saber vender o seu produto. É preciso você saber divulgar esse produto. O que você está vendendo? E isso não é fácil, porque às vezes, usando uma palavra errada ou uma foto errada, você diz totalmente ao contrário daquilo que você está querendo desempenhar, daquilo que você está querendo fazer. Então foi tudo feito assim, primeiro, quando a gente tem um sonho, a gente faz tudo com muita dedicação, com muito empenho, com muito amor, né? Então, primeiramente, foi por esse lado que eu fui. E depois eu fui buscando aquilo que eu vi que era necessário para poder empreender. E eu falei assim, eu acho que eu vou empreender aqui em Alegre. É aqui que eu vou fazer, é aqui que eu moro. E eu vi a necessidade disso aqui em Alegre. Porque eu penso que eu tenho o meu diferencial, né? A forma como eu trabalho, a forma das minhas avaliações, a forma como eu atendo quem me procura, eu auxilio, eu ajudo quem me procura, eu tenho um diferencial, né? Então, tipo assim, as pessoas olham aquela marca Iluminar, né? Aquela lâmpadazinha em forma de coração. Se realmente é isso que eu espero, que eu ilumine alguém, que eu ajude alguém a construir alguma coisa, que ajude alguém a caminhar com as próprias pernas. É realmente isso, é iluminar. E esse nome foi desde a primeira vez. Quando eu abri lá a primeira vez e eu mantive, porque o nome realmente eu achei que era esse. Eu acho que pegou. Tô aí tem 1 ano, né? Fez 1 ano agora, essa semana, em março. Fiquei muito feliz com isso, porque a gente olhar para trás e ver a trajetória, né, de tudo aquilo que você pensou e deu certo. É você parar e falar assim, sabe? Nossa, deu certo. Então, é isso, é uma gratificação imensa. Ô Aline, deixa eu te perguntar. Igual hoje o mercado está indo muito pro digital. E você foi uma pessoa que começou a estudar aqui, ó. Livro, lápis. Isso. Como está sendo hoje trabalhar com rede social, Instagram, Facebook, que é o lado digital, né? Que a galera conhece como marketing digital. Como está sendo para você? Olha, aprendizado. Mais uma vez aprendizado, porque eu tive que correr atrás e aprender a usar aplicativos. Eu vi que eu precisava ter ferramentas boas para que eu passasse uma boa imagem, né? As pessoas conseguissem visualizar melhor. Eu tive que aprender a editar vídeo, Lucas. Difícil, editar, né? Vídeo. Eu tive que aprender, Lucas, fazer reels, mexer com o Instagram, né? A questão de você divulgar uma publicação, o que você tentar ver ali no Instagram, quem está me seguindo gosta de ver. Quem está ali me olhando está gostando, está curtindo, não está curtindo, né? Por que não está curtindo, né? O que eu quero passar para as pessoas, né? Porque hoje eu tenho como é que a gente fala, seguidores que eu acredito que eles me acompanham porque eles gostam realmente do conteúdo e do perfil, porque acabam auxiliando e ajudando em alguma coisa. Eu fiz um programinha, né? Toda terça-feira à noite eu fazia este programa que é o Aline Indica, onde as pessoas podiam me mandar pelo WhatsApp uma dúvida, uma pergunta do que eles tinham, dificuldade com o filho em casa de aprender, ou por que seu filho não está fazendo, tirou a fralda, ou por que seu filho ainda não está aprendendo a ler, ou por que seu filho tem dificuldade em matemática, por que a letra do seu filho é ilegível, por que meu filho escreve com a mão canhota, se tem algum problema. Isso aí, minha letra, ó, pelo amor de Deus. Bora lá que eu vou te ajudar. E aí as pessoas começavam a mandar as perguntas e eu comecei a fazer o programa, né? Mas realmente precisa de dedicação, né? Como eu disse para você aqui antes. Então, hoje é assim, com a constância do consultório, mas com o trabalho, que eu trabalho ainda na rede municipal como professora. Então eu estava ficando muito sobrecarregada. Mas se vocês quiserem ainda mandar perguntinha para mim, pode mandar que eu respondo. Não garanto voltar com um programa agora tão recente, mas eu quero estruturar
para ver se eu consigo voltar com ele uma vez no mês ou de 15 em 15 dias, porque muitas pessoas ficaram muito agradecidas com os feedbacks, Mudou né? a vida de pessoas, que eu consegui. né? Eu espero, esse é meu objetivo, né? Tá ali tentando transformar realmente a vida de alguém. Ajudar, né? Eu acho que a rede social também tá aí para isso, pra gente ajudar um pouquinho e estar mais próximo daquele que precisa da gente. Igual você falou, Aline, está um ano empreendendo. O que você está achando dessa nova experiência na sua vida? Olha, é muita responsabilidade, primeiramente, olhando pelo lado empreendedor, né? Muita responsabilidade, a gente precisa ser muito organizado, a gente precisa ter as coisas realmente bem determinadas, planejadas, organizadas, para que isso dê certo. Porque um descuido, isso pode virar uma bola de neve e você não conseguir voltar e se reestruturar. Então, manter a organização é fundamental. E já na questão do mesmo clínica, né? Como terapeuta clínica, os desafios maiores é você conseguir realmente estar atendendo as queixas e o que a família te pede, né? Então, isso é o mais importante hoje para mim, eu conseguir dar o retorno do que a família me pede. Quando eu vejo uma criança assim no consultório, quando a família confia em mim, né? No meu trabalho, essa confiança que a família devolve para mim, olha, toma meu filho, olha a responsabilidade que eu tenho de fazer aquilo dar certo, né? A responsabilidade que eu tenho de fazer aquela criança realmente aprender e desenvolver. Então, isso não tem preço que pague quando você consegue ver uma criança que entra no seu consultório às vezes e que não te olha nos olhos e de repente depois de 2, 3 meses ela te olha nos olhos, ela sorri para você, ela entende toda a sequência da terapia do dia, no final da sessão, ela consegue fazer tudo aquilo que você pediu te atendendo. Não tem retorno que essa troca aí, não tem. É muito gratificante. Aline, foi um prazer ter você aqui, tá? Fiquei muito feliz nessa conversa, porque é uma área que eu admiro demais, pedagogia. Hoje também eu estudo psicologia, principalmente na área de vendas. Sim. Porque hoje eu vendo a minha imagem, vendo meu produto, vendo meu serviço. É muito importante os jovens, pega essa dica aí, galera, tá em contato com isso aqui, ó, com livros. Porque o livro vai te gerar experiência que outros já viveram. Eles vão te passar erros que eles erraram, não quer que você erre. Sim. Então, muito feliz mesmo ter você aqui. Quando você entrou em contato, eu fiquei muito feliz, porque eu não conhecia, como eu te falei, eu moro aqui em Alegre há 30 anos, eu não te conhecia, não conhecia o seu trabalho. Hoje eu vou acompanhar o seu trabalho mais de perto. Obrigada, e se possível, Lucas, eu poder te orientar um pouco a mais sobre rede social, que hoje é nosso nicho. Agradeço. Né? Vamos estar aí para fazer esse fortalecimento. E muito obrigado desde já. Mas agora é a parte mais importante do podcast, que é qual? Você passar uma palavra de motivação para esse jovem bonito que está em casa, para essa jovem que está em casa também, que quer empreender e não sabe o que, como começar, como fazer, se eles precisam de muito dinheiro ou não. Que eu comecei com R$500. Não precisa de muito dinheiro, né, Lucas? Precisa de muita transpiração. Força de vontade e primeiramente acreditar. Acredita no seu sonho, acredita nessa ideia que você teve, agarra ela e vai. Olha as possibilidades, mas é preciso estudar, é preciso se organizar, planeja. Não vai fazendo nada assim de forma atropelada. Pensa, planeja, pega caderno mesmo, escreve, se organiza e acredita nesse sonho. Esse pensamentozinho que você tem, poxa, eu acho que isso ia dar certo. É isso aí. É isso que você tem que fazer. Então, galera, tudo que você escutar, você filtra. E o que te servir, você aplica. Tem a história da Aline como inspiração, podcast da Stephanie, vai lá assistir, do João Batista, do Kel, do Vitor Caramujo, da Meire, da Nanda, entre outros. Assistam por um, vê como foi a trajetória de cada um, que eu tenho certeza que ali vai ter conteúdo para você se inspirar e transpirar, beleza? É verdade. Poucas ideias. E você que não se inscreveu ainda no canal,
Vou destacar esse livro na sua cabeça. Primeiro pra você aprender, depois pra você acordar. Se inscreva no canal, deixa o like, comente quem deveria ter estado aqui pra gente entrevistar. E aquilo, poucas ideias e arrasta pra cima aí, meu parceiro. Isso aí. Lucas, eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade, porque estar aqui hoje podendo falar para essas pessoas que estão aí com o futuro todo pela frente, pensar que o futuro é agora, né? Precisa fazer agora. E esse espaço que você abre aqui pra gente, que é empreendedor em Alegre, é um espaço assim imensurável, né? Dizer o quão isso é importante para a nossa sociedade e para a gente que é o empreendedor. Te parabenizo por essa iniciativa, tá? E meu muito obrigada. Não, que isso, porque o Alegre era conhecido como a terra do festival, né? O festival acabou, o Alegre está esquecido. Mas o Alegre é a terra dos empreendedores, que aqui é o deserto que eu falo. A planta que nasce aqui, nasce em qualquer lugar. Uma empresa igual a Suga está um ano, tem que comemorar, tem que fazer festa, tem que fazer churrasco, porque é difícil, entendeu? É verdade, a nossa gestão Lucas não apoia os empreendedores. A nossa gestão, ela pede para fechar o comércio, entendeu? Porque quem manda na cidade é o prefeito, não é o governador não. Pode vir a ordem, mas ele fala assim, aqui dentro quem manda sou eu. E na pandemia eu tive que trabalhar escondido, eu me senti um ladrão que estava saqueando alguém. Então, eu fiz isso aqui para quê? Para pegar os empreendedores, colocar na mídia. Às vezes, eu não te conhecia, hoje eu te conheço. Essa galera vai te conhecer também, que está assistindo, vai conhecer o outro. Então, o comércio precisa aumentar o giro do comércio na cidade. E mais pessoas vão vir também. Igual essa semana eu entrevistei a Lívia, ela é de Iguaçuí. Entrevistei outra pessoa de Iguaçuí, tem pessoas de Cachoeiro querendo vir. Então o projeto está crescendo. Então a ideia é colocar o quê? O empreendedorismo na mente das pessoas. Dar uma segunda opinião. Por quê? A gente aprendeu que a gente precisa ir para a escola, ensino médio, fazer uma graduação, um mestrado, doutorado e esperar um concurso público. Só aí já foi 15 anos da sua vida. Claro que você tem que estudar, mas existe outra forma também. Existe você conhecer um nicho e aprender sobre ele e empreender nele. Então o que eu faço hoje é incentivar o espírito empreendedor que existe dentro de você, dentro de mim e dentro de vocês. E como eu não sou bobo, eu preciso aprender muito. Sim. Eu chamo você, eu aprendo com você, aprendo com outro, aprendo com outro, aprendo com outro. Eu estou fazendo um MBA gratuito. É verdade. Entendeu? É. Então, a gente aprende. É isso aí, muito obrigado. O podcast vai ficando por aqui. E não esqueça de se inscrever, hein, meu parceiro. Já de poucas ideias, hein? Valeu! Tchau!